meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez a gente se encontra para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nessa oportunidade nós estamos numa série de lições bíblicas que tem como título Firmados em Cristo, que são estudos sobre a nossa vida cristã, como a gente deve viver a partir do momento que Cristo chega em nossas vidas. E está baseado nas cartas do apóstolo Paulo a Colossenses e Filemão. Nós chegamos na lição de número 7, que tem como título Busquem as coisas do alto. E está lá baseado no capítulo 3 e os versículos de 1 a 4. Mas como estamos na sétima lição e é metade da lição, eu gosto de fazer uma passagem, né, por todas as lições, desde a primeira até chegar na sétima, porque nós chegamos na metade, exatamente na metade do estudo. E o que a gente aprendeu até aqui? Então, estudamos na lição de número 1 o poder do Evangelho. E o autor da lição, ele coloca que a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele chegou lá na cidade de Éfeso, é uma história muito bonita. O livro de Atos dos Apóstolos relata, né, esse episódio. E quando ele chega lá, ele encontra um grupo, né, de cristãos e ele para num espaço de entre 2 anos e meio a 3 anos na cidade de Éfeso, monta uma escola ali de estudos bíblicos, além de ensinar pelas ruas, pelas praças. Começou nas sinagogas, quando os judeus, né, mais ortodoxos se levantaram contra e não quiseram que ele continuasse ensinando nas sinagogas. Ele então conseguiu uma escola de ensino secular, uma escola de filosofia, e no período que aquela escola ficava fechada no horário do almoço, entre 11 horas da manhã e 4 da tarde, ele reunia ali os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que queriam se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, e ensinava a esse grupo. E como resultado, muitas pessoas que saíram dali, que foram treinadas por Paulo, levaram o Evangelho de Cristo adiante. E uma dessas pessoas foi Epáfras, que levou, ele morava em Colossos, né, na cidade de Colossos, e ele leva então a mensagem do Evangelho que ele recebeu, que fez a diferença na vida dele, e todo o conhecimento que ele adquiriu naquele período que ele estudou ali com o apóstolo Paulo, ele leva para a cidade de Colossos e funda ali a igreja cristã. E então, através dessa lição, a gente pôde ver o poder do Evangelho, né? Não foi o apóstolo Paulo que foi à cidade de Colossos fundar esta igreja, né? Começar a alicerçar esta igreja. Não foi ele. Foi então um discípulo chamado Epáfras, que estudou com ele na cidade de Éfeso. E aí, há um momento em que Paulo está preso lá em Roma, e Epáfras ele vai visitar o apóstolo Paulo, e ele leva um relatório daquela igreja. E por um lado as notícias eram boas, mas tinham notícias preocupantes. Então, por um lado ele diz que a fé, ela cresce, né? O Evangelho de Cristo está sendo levado adiante, a igreja está crescendo, mas há influências de misticismo, que as pessoas que vinham do paganismo tinham o costume de cultuar aos anjos e davam poder aos anjos como se fossem Deus, então consultavam aos anjos, enfim, e misturam esse misticismo aos rituais místicos também do judaísmo.
E aí estava começando a nascer uma heresia na cidade de Colossos, o que preocupa o apóstolo Paulo. Mas o intuito da primeira lição foi mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo não existe fronteiras, barreiras, né, dificuldades. Então ele chega numa vida e aquela vida pode levar a palavra de Deus muito distante, né? Então a ação do rádio, a ação da TV, a ação da internet pode levar o Evangelho de Jesus Cristo a lugares que a gente nem imagina, né? nem nunca pensou, e o Evangelho ele pode alcançar. A segunda lição, ela teve como título Expectativas para a Jornada. E aí o apóstolo, ele escreve, né, então, essa carta à igreja de Colossenses, né? E para tratar especificamente desse problema dessas heresias que estão entrando na igreja. E aí ele diz que ele usa uma metáfora, a primeira metáfora da agricultura, que ele diz que uma planta sadia, ela frutifica. Então, assim, se você planta algo, né, uma planta que é frutífera, né, se você cuidar para que ela não tenha, ela seja aguada, ela não tenha aqueles insetos, né, os pulgões ou aquelas pragas que possam interferir no desenvolvimento dela, se ela foi bem cuidada, com certeza ela dará muitos frutos. Então ele diz isso, que a vida cristã, ela precisa ser saudável, bem cuidada, para que produza bons frutos, né? E também usa outra figura da caminhada, que é a jornada, que sempre que a gente se dispõe a ir a um determinado lugar, nós caminhamos até chegar àquele destino, chegar ao fim. Então, essas duas figuras de linguagem que ele utiliza, que nesta jornada, nesta caminhada, ou neste desenvolvimento da planta, há os cuidados que precisam ser tomados para que a gente chegue ao final, atinja o alvo, né? A lição de número 3 fala sobre a supremacia de Cristo. E esse capítulo, especialmente, na minha opinião, é um dos capítulos mais lindos, essa série de versículos, né, que está lá no capítulo 1, os versículos 13 até o versículo 23, é um dos textos mais belos que a Bíblia contém. E esse texto, ele fala quem é Cristo. Mostra, então, que defende, né, a divindade de Cristo, que ele é Deus, ele deixa a sua glória, ele vem aqui habitar, né, entre os humanos, ele se faz carne e se esvazia, né, da sua deidade para cumprir a sua missão aqui na terra, né, e aí os colossenses, eles estão em dificuldades porque falsos mestres estão colocando em dúvida essa divindade de Cristo. Eles dizem, olha, se esse Cristo lá, que é o filho de José e da Maria, lá de Nazaré, foi um homem e viveu como homem, ele não pode ser Deus. Essa era a dúvida que estava sendo lançada na mente dos colossenses. Então, para ele ser Deus, então, ele teria que ser como um fantasma, que ele não ter a carne, osso, sangue, como nós temos, né? Ele não seria humano. Ou ele era humano, ou ele era Deus. Então, essa parte, esses versículos vão defender a divindade de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que
o Cristo de Nazaré como era o mesmo Cristo antes do mundo ser criado. E ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. É uma lição belíssima, gente. É um texto que de tempos em tempos eu paro para meditar, para estudar, porque ele é fantástico. A revelação da parte de Deus, do Espírito Santo, que Deus deu ao apóstolo Paulo para nos mostrar, né, nos revelar quem é Deus. A lição de número 4, firmes no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que existe um preço a pagar, e falando da pessoa dele, que nessa caminhada, ele, naquele momento exato, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele está em prisão, ele está preso, mas ele recebeu do próprio Cristo um dever que ele tinha que cumprir, que era uma missão de levar a mensagem da palavra de Deus àqueles que ainda não conheciam. E que existe uma luta a travar. Tanto o apóstolo travou essa luta, como nós também devemos travá-la. Qual é essa luta? A oração. A oração que nos fortalece, que nos firma, né, que nos mantém em pé. A lição de número 5, ela tem como título Não se deixem enganar, falando das fake news, que não é coisa do nosso tempo. Já lá em Colosso existiam as fake news. Então, existiam os falsos mestres com suas tradições, que torciam a palavra de Deus e misturavam inverdades nas suas crenças e queriam colocar isso para o povo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a obra de Cristo, ela é suficiente. Você não precisa fazer nada, não há nada que você possa fazer que possa compensar ou competir com o que Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas. Ele entregou sua vida, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados e não há nada que eu possa fazer para pagar isso. Né? Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus, né? Deus foi gracioso para conosco. A lição de número 6, que foi da última semana, como se vence o pecado? Como que a gente vence? Confiando em Cristo. O que havia contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Então, todas as acusações, nossos pecados, nossa vida, nossos erros, nossas falhas, foi cravado na cruz do pecado. Então, que nós devemos, então, colocar toda a nossa confiança no nosso Deus. E existia uma outra heresia, que também corria no meio do povo de Colossos, era que a matéria, ou o corpo, a carne, é má, e que não tem jeito com ela, né? Então, que se você der prazer à carne, né, você estaria alimentando o pecado. Vou deixar isso mais claro. Então, o que eles diziam? Por exemplo, se você comer um prato que você goste muito, né, uma pizza, algo assim que te enche os olhos, um doce muito saboroso que te dê prazer, isso era pecado, porque você estava dando prazer à carne. Então, eles misturavam um pouco da filosofia grega, mas com as tradições do judaísmo, né, para colocar isso, e aí proibiam eles de comer todo e qualquer tipo de carne, de alimentos que fossem considerados saborosos, e por aí vai, né? E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, nós precisamos estar confiando em Cristo, com o nosso olhar em Cristo. Se pecarmos, nós temos alguém
que está lá do lado do Pai, que perdoa os nossos pecados, e nos arrependemos, voltarmos atrás, refazer o caminho, né? E seguir adiante. Bom, na lição de hoje, então, busquem as coisas do alto. E o texto base para essa lição são esses 2 versículos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha que conselho fantástico, gente. Para a gente manter, então, a nossa mente nas coisas do alto, em Cristo Jesus, e não nas coisas terrenas, que podem nos levar a pecar, né? Então, vamos lá. O objetivo dessa lição é mostrar ao estudante da Palavra de Deus que todo cristão é alguém que ressuscitou com Jesus e quais são as consequências desta realidade. Então, assim, todo cristão, o apóstolo ele vai usar essa figura do batismo, né? Se morremos com Cristo, né? Quando somos batizados, né? Somos mergulhados na água, isso representa o sepultamento. Quando nós ressuscitamos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, e quais as consequências, então, desta realidade, já que nós ressuscitamos com Cristo? Na introdução, nos 4 primeiros versículos desse capítulo 3, Paulo nos convida a elevar a nossa mente a Deus. Ele nos impulsiona a pensar e buscar o que está no alto, e não as coisas que pertencem apenas ao presente mundo. Uma vez que a mente consegue fazer isso, nosso coração, ou seja, as nossas emoções e nossas vontades, seguirão este caminho. A nossa mente comanda o nosso coração, as nossas emoções, as nossas vontades, e aí seguiremos então o caminho que a mente está apontando. O texto em foco, então, são os 4 primeiros versículos, né, de Colossenses capítulo 3. Então, portanto, mais uma vez, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por quê? Pois vocês morreram. Olha a figura do batismo. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então são esses 4 versículos que a gente vai destrinchar no dia de hoje. Então vamos lá. A primeira parte, então, uma nova possibilidade. Olha, o primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele diz que os cristãos ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Então, se nós ganhamos uma nova vida com Cristo, nós deveríamos nos apropriar dessa verdade. Ele está dizendo para os colossenses lá e está dizendo para nós, porque se a gente não tomar posse dessa nova vida em Cristo e a gente seguir os ensinos dos falsos mestres, nós corremos o risco de voltar às antigas práticas, né? De fazermos coisas que deveríamos parar de fazer, né? Se começou uma nova vida
e dentro dos princípios da palavra de Deus, nós aprendemos como caminhar aqui nesta vida, então nós devemos fugir das práticas que a gente fazia no passado, porque morremos com Cristo. O velho homem morreu e ressuscitou uma nova criatura que agora vai praticar as coisas que vêm da mente de Cristo, que vem lá do alto, significa que vem da mente de Cristo. Então, olha só, o autor da lição, ele diz assim, que além da humilhação de Cristo em sua encarnação, porque ele deixa a sua glória, ele se humilha se encarnando, se tornando homem, ele passa pela morte e sepultamento, mas ele também é exaltado na sua ressurreição, na sua ascensão e coroação. Quando ele entra nos céus, né, quando ele sobe, é recebido pelo Pai, pelos anjos e é coroado como o Rei dos Reis, né? Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, né? E nós precisamos nos identificar com Cristo em todos esses processos que ele passou. Então, essa nova possibilidade que nós estamos falando é de uma nova vida, né? Então, a partir de agora, nós temos um desafio, que é abandonar as antigas práticas e adotar um modo de viver completamente novo. Como que esse novo modo de viver é aquilo que está na mente de Cristo, no coração de Cristo, é buscar as coisas do alto. E onde eu encontro isso? Na palavra de Deus. A segunda parte vai falar que essa é uma busca constante. Não dá para a gente buscar um pouco e aí esquecer, porque quando a gente relaxa, a nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa natureza humana, e a nossa tendência é voltar atrás, é fazer as coisas que a gente praticava antigamente. E nos versículo 3, o apóstolo Paulo, ele utiliza dois verbos que explica essa nova vida em Cristo. Então, o primeiro verbo é buscai. Ele diz assim, então, buscai as coisas lá do alto. Então, o primeiro verbo é buscar, com o sentido de investigar. Essa palavra, ela vindo do grego, do original, a tradução dela mais próxima para a gente, o significado desse buscar é o investigar, é o encontrar, é o achar, né? Então, e o segundo verbo é o pensai. Então pensai nessas coisas, né? Buscai e pensai, que traz a ideia de fixar a mente sobre algo, né? Sobre aquilo. Então, olha, nós primeiro devemos buscar e nós devemos pensar no sentido de memorizar, de gravar. Então, ambos os verbos, eles estão no presente e indicam uma ação contínua e habitual. Então, essa busca por essa nova vida, né, que é essa nova possibilidade, essa nova vida que a gente recebe de Cristo, nós devemos buscá-la e pensar nela, né, fixando, gravando, entendendo, procurando compreender como que Deus quer que eu viva aqui nesta terra, né? Então, esses dois verbos mostram que isso é uma constância, né? O verbo está no presente, indicando essa ação contínua. O autor, o Hendricks, ele afirma que as coisas do alto, elas são valores espirituais cravados no coração do mediador exaltado em glória.
de onde, sem prejuízo a si mesmo, são concedidos àqueles que buscam humildemente e diligentemente. Traduzindo em palavras mais simples, o que esse autor está querendo dizer que as coisas do alto estão no coração do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós devemos buscar dele o entendimento, e aquele que busca com sensibilidade, com humildade, que Deus nos revela, nos mostra, né? Então, está dizendo que o apóstolo está nos ensinando, né? Que nós devemos viver a nova vida, já que nós fomos ressuscitados, então, com Cristo, e há uma nova perspectiva de vida, né? Um novo homem, uma nova mulher que agora estão em Cristo Jesus. E a terceira parte da lição, um verdadeiro sentido. Até aqui a gente analisou a ressurreição de Cristo, que trouxe consigo uma nova possibilidade de vida e uma constante busca para essa maneira de viver, de pensar e de agir, né? Agora, o apóstolo, ele vai usar no versículo 3, a última parte do versículo, algo que os falsos mestres daquele momento usavam, que eles diziam o seguinte, que como eles buscavam revelações, né, que cultuavam os anjos, né, e faziam todas aquelas coisas místicas. Então eles diziam que tinham coisas escondidas que eram reveladas para eles revelarem para as pessoas. Então eram conhecimentos escondidos que eles possuíam, mas que a maioria das pessoas não possuíam. Aí o que o apóstolo vai fazer? Ele vai usar essa linha de pensamento e ele vai dizer o seguinte, que agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Que para vocês, ele está dizendo para aqueles líderes, né? Por aqueles magos, aqueles homens lá que se utilizavam, né, da magia, do misticismo. Ele diz, olha, para vocês, os tesouros da sabedoria estão escondidos em seus livros secretos. Ou seja, vocês têm revelações e escrevem os seus livros secretos que só vocês têm acesso. Para nós que somos de Cristo, Cristo é o tesouro da sabedoria e nós estamos escondidos nele. Olha que o apóstolo Paulo era um homem extremamente inteligente, né? Como ele joga para derrubar o argumento, né, daqueles falsos mestres, né? Dizendo, olha, se vocês vierem para Cristo, vocês é que ficarão escondidos em Cristo, porque todo conhecimento para a vida cristã será revelado para você, porque nós estamos em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo, e aquele que está guardado, escondido no sentido de estar guardado em Cristo, né? Ele recebe a sabedoria que vem do alto. Aí passamos para a parte das perguntas. E a gente vai passar por elas só para fixar os ensinos de hoje, né? Então, a primeira questão, o autor da lição pergunta: o que devemos fazer após nossa ressurreição com Cristo, simbolizada pelo batismo? O que a gente deve fazer? Deixar as coisas antigas, as práticas antigas. O velho homem morreu, ficou para trás, todas as coisas passaram, eis que tudo se faz novo a partir da morte e ressurreição com Cristo,
simbolizada pelo batismo, tá? Então, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A segunda questão: o que são as coisas do alto que o apóstolo está dizendo? As coisas do alto são as verdades, a sabedoria de Cristo, tudo aquilo que está no coração do nosso Deus e que nos é revelado quando a gente busca com sinceridade, quando a gente busca e tem desejo mesmo de entender, de compreender, de gravar na nossa mente e colocar em prática no nosso dia a dia. E nós podemos conseguir tudo isso através da palavra revelada, né? A palavra de Deus nos é revelado, então o conhecimento dessa palavra nos diz como a gente deve viver essa nova vida. A terceira questão: o que significa buscar e pensar nas coisas do alto? O que significa? Olha, se nós somos um novo homem, uma nova mulher, que agora está em Cristo Jesus, que enxerga tudo à luz na projeção da eternidade, nós devemos viver essa nova vida, né? Então, buscar e pensar nas coisas do alto significa isso, buscar a sabedoria que vem do alto, buscar o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas, né? E viver tudo aquilo que a gente recebeu. E a questão de número 4, o que significa dizer que Cristo é a nossa vida? Que lá no final no versículo 4, ele vai dizer isso, né? Que a nossa vida agora, ela está em Cristo Jesus, né? Nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso tempo, dizer assim, que nem, por exemplo, um músico, ele diz assim: ai, a música é a minha vida. Um esportista, né? Nós estamos na época, né? No período aí das Olimpíadas, dos esportes, né? O esportista, ele vai dizer: não, o esporte é a minha vida. Aquele que se dedica muito ao seu trabalho, ele vai dizer: não, o meu trabalho é a minha vida. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo. Mas nós que somos de Cristo, a nossa vida é Cristo. A nossa vida não tem que ser a música, não tem que ser o esporte, não tem que ser o trabalho, não tem que ser outra coisa qualquer. A nossa vida, o que dá sentido, a nossa vida é Cristo. Então, por isso que a vida do cristão é Cristo, é Jesus Cristo. A terceira parte da lição é a vida em foco. Então, vamos agora colocar na prática os ensinos, né? Tudo aquilo que a gente comentou até aqui. Então, a primeira aplicação: pense nas coisas do alto. Para que essa nova vida aconteça, é necessário nos revestir de uma nova natureza criada para ser verdadeira, justa e santa, baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 24. Então, primeiro conselho para você aplicar na sua vida: pense nas coisas do alto. E para que essa nova vida em Cristo ela aconteça, é necessário que a gente tenha essa nova natureza, a natureza de Cristo em nossas vidas, né? E o segundo vamos lá. Morremos, então, para a antiga vida, né? Na figura do batismo, que o apóstolo utiliza nesses versículos. Então, abandonemos as antigas práticas. Olha,
na nova vida em Cristo, é preciso mudar as antigas práticas. Que práticas são essas? Eu passei o tempo todo falando das antigas práticas. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Mentiras, fofocas, preconceitos, injustiças, vícios e por aí afora. Eram práticas que o velho homem fazia, né? Era o agir do velho homem. Mas na nova vida em Cristo, como nós morremos para o mundo, morremos, né? E o velho homem morreu e nasce, ressurge um novo homem, uma nova mulher. As práticas antigas não devem fazer parte da nossa vida. E aí a gente vai receber um desafio. Vamos lá. O desafio missional. O que vamos fazer então a partir deste conhecimento? Primeiro, revise suas atitudes. Olha, sempre que a gente estuda a palavra de Deus, ela nos confronta. E ela faz com que a gente pare para meditar e pensar: poxa, será que eu estou agindo correto? Será que eu estou vivendo a vida que Cristo quer que eu viva aqui? Será que eu estou sendo um modelo de Cristo? As pessoas olham para mim e me identificam como verdadeiro cristão? Então, vamos revisar nossas atitudes. Como eu vivo? Como eu ajo neste mundo, né? Como é o meu relacionamento com as pessoas que vivem ao meu redor ou com aquelas que cruzam o meu caminho? Quais são as minhas atitudes? Como eu estou vivendo? Em segundo lugar, o desafio, então, primeiro, fazer uma análise, né, das suas atitudes. O segundo desafio, quais são os parâmetros para defini-las? Como que eu vou definir as minhas atitudes? A Bíblia ou os influencers deste século, deste mundo, né? Hoje é moda isso, né? Nós encontramos modelos para tudo, né? Você pega as redes sociais, tem sempre alguém lá, né, que está sendo seguido por não sei quantas milhões de pessoas que estão influenciando a nossa vida. Será que eu devo ser influenciada por pessoas humanas que são passíveis de erros, de falhas, enfim, né? Ou é a palavra de Deus que dirige, que é parâmetro para me definir as minhas atitudes? E em terceiro, conecte-se mais nas coisas do alto. Em vez de você se conectar com as coisas aqui da terra, as coisas aqui do mundo, vamos nos conectar com as coisas que vêm lá do alto, lá do céu, né? E assim a gente vai viver essa nova vida em Cristo e continuaremos firmados em Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra é muito rica, Senhor. Cada vez que a gente para meditar nos conselhos, nas orientações que o Senhor deixou escrito aqui para que a gente colocasse em prática em nossas vidas, nós percebemos e entendemos, né? O quanto nós somos influenciados pelas coisas do mundo, o quanto é fácil a gente retornar à vida antiga, às práticas antigas. E nós queremos te pedir neste momento, Senhor, que nos ajude, que a gente coloque em prática essa orientação de buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto, no sentido de memorizar, de gravar em nossas mentes, em nossos corações, para que as nossas práticas, as nossas atitudes, elas sejam equivalentes ao cristianismo. Que as pessoas que ainda não te conhecem, ao olharem para a gente, possa dizer: nossa, aquela pessoa ela é diferente, ela não é igual às
as pessoas aqui neste mundo, né? As atitudes delas são diferentes. E através da nossa vivência, através da forma como nos relacionamos com as pessoas que convivemos, ou aquelas que passam pelas nossas vidas, que elas possam ser tocadas, ó Pai Santo, pela Tua palavra, que através da nossa vida nós possamos evangelizar, anunciar o Teu Evangelho e assim ele seguir adiante, que nós possamos ser canais, como o Epáfras foi lá no início da igreja de Colossos, que nós possamos também ser instrumento nas Tuas mãos para a salvação daqueles que ainda não Te conhecem. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede e pedimos que o Senhor continue nos dirigindo, falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, para que a gente siga firmados em Ti, que a gente não vacile, mas siga adiante, cumprindo a nossa missão, assim como o Teu filho, o apóstolo Paulo, cumpriu a dele aqui nessa terra. Nós oramos a Ti agradecidos por todos aqueles que estão vendo e ouvindo neste momento, Senhor, que a Tua palavra alcance cada coração, cada vida e possa fazer a diferença. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Muito obrigada por esse tempo, que Deus vos abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.